bom dia para você que nos acompanha ao vivo da Agência Lume. Eu sou Fernanda Calé e eu tô aqui hoje na clínica da família Helena Besserman Viana para falar, tirar dúvidas sobre esse novo surto, de influenza A. Bom, eu tô aqui com a Thalita Lemos, que é especialista em medicina da família, é médica aqui da clínica. Bom dia, Thalita. Bom dia, tudo bem, Fernanda? Tudo certo. E a gente vai conversar um pouquinho. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o que é surto, Porque a gente está ouvindo nos jornais o tempo todo as pessoas falando, surto de influenza. O que é um surto? Surto de influenza, Fernanda, é um aumento localizado de alguma doença, tá? No caso da influenza. Ele, diferente de uma pandemia, ele acontece numa região, numa cidade, ele pode acontecer até dentro de um hospital, tá? Mas o que a gente está vivendo hoje é um aumento do número de casos de influenza localizado no município de Rio de Janeiro. Não todas as regiões confirmadas, mas a gente está vivendo um momento de um aumento muito grande do número de casos de influenza aqui no nosso território de Rio das Pedras. E aí, tendo dito isso, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é o que eu posso fazer para fugir desse surto, não ser uma das infectadas? Olha, é muito importante se vacinar, ponto. Mas nesse momento onde o vírus já está circulando, as medidas que a gente já costuma recomendar. Sempre lavar as mãos, higienizar com álcool 70, caso não tenha um ambiente propício para lavar as mãos no momento. A gente já está vivendo muito isso por conta da pandemia da Covid. Manter um pouco dessas recomendações. A gente ainda tem que usar máscara. A máscara ajuda também a proteger, apesar dela não ser uma recomendação absoluta por conta da influenza. Mas a gente vive ainda a pandemia, então é importante que a gente use a máscara, que ela também ajuda a proteger, evitar aglomerações, E quando você tiver contato com pessoas que estão com... Evitar, na verdade, o contato de pessoas com sintomas gripais. E caso necessite ter contato, evitar fazer troca de objetos pessoais, ao falar, manter uma certa distância, sempre higienizar as mãos. Enfim, essas recomendações que a gente já está habituado por conta da Covid-19. Aproveitando que você falou sobre a importância da vacinação contra a gripe, eu queria te fazer uma pergunta. No início da campanha de vacinação contra a gripe desse ano, tinha aquela recomendação de aguardar um intervalo entre a vacina da Covid e a vacina da gripe. Essa recomendação se mantém ou não tem problema tomar junto? Muito importante essa pergunta. Essa recomendação não existe mais. A gente já está vacinando sem a necessidade de um intervalo. Se você precisa tomar a vacina da Covid, a segunda dose, ou fazer a primeira dose que ainda não fez, você pode solicitar para fazer a vacina da influenza no mesmo momento. Não tem problema. Não existe mais esse intervalo entre uma vacina e outra da Covid e da influenza. Beleza, Thalita, vocês separaram aí os dados de ontem, dessa semana, de uma média de atendimentos, para a gente mostrar para o pessoal como é que está sendo aqui na clínica Helena Besserman os atendimentos dos sintomas gripais da influenza. E aí eu queria te perguntar, estão sendo feitos vários testes, a gente teve positivo para Covid ou foi mais influenza, qual é a média aí? Na verdade a gente teve desde segunda-feira um aumento do número de casos sintomáticos respiratórios e a gente ainda vive a pandemia, então a gente vem testando, conforme a avaliação técnica do profissional que avaliou o usuário, e a gente tem testado e nessa semana, por exemplo, a gente não teve nenhum teste da Covid positivo, Teve realmente um número expressivo de atendimentos de síndrome respiratória, de síndrome gripal. A gente entende que é influenza porque os testes da Covid estão vindo negativos. Ontem, eu posso te dar o dado de ontem. Ontem foram 350 atendimentos, uma média de 350 atendimentos, e essa é a média da semana, Somente de sintomáticos respiratórios. Todos os testes ontem foram negativos para a Covid-19 e a gente também tem tido um aumento muito legal da procura para a vacina da influenza. Só ontem foram 820 doses. E eu peço à população que venha se vacinar. Quem não se vacinou ainda da vacina da influenza, venha se vacinar. É muito importante. A gente teve uma ótima adesão na vacina da Covid. Vamos manter isso. O pessoal aqui de Rio das Pedras arrasou em relação à vacinação da Covid. E eu peço que vocês continuem arrasando e vindo aqui vacinar, fazer a vacina da influenza. A gente está aqui, a gente funciona de 8 às 17 para vacinação, de segunda a sexta, e sábado de 8 a meio-dia. Bom, então fica aí a mensagem da Thalita, de toda a equipe aqui da clínica Helena Besserman e de todas as clínicas aqui da região, que também estão vacinando contra a influenza, para que as pessoas venham nos horários já que a Thalita falou, se vacinarem e tomem as precauções, gente, para poder não se contaminar tanto com a influenza, tanto com a Covid, que ainda está aí, ainda é uma realidade e vai ser por muito tempo. Bom,
Eu agradeço a Thalita, bom trabalho para vocês, Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Eu queria aproveitar e fazer uma informação para os usuários que a clínica está tendo um aumento muito grande de demandas, né, pela síndrome gripal, então o atendimento está demorando mais do que o habitual. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência por causa dessa questão do surto. A gente quer acolher, quer atender todos os usuários que têm necessidade, mas é muito importante ter um pouquinho de paciência, porque o tempo de atendimento realmente está um pouquinho aumentado devido a essa situação. Mas vacinando, acredito que a gente consiga vencer isso também. Vamos todo mundo vacinar, você que está em casa se cuide e a gente volta numa próxima. Fernanda Calé para a Agência Lume.